Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. É uma honra muito grande poder falar para os irmãos neste domingo. Vamos meditar juntos nesta palavra que Deus dispôs para nós. Antes oremos ao Senhor. Santo, Santo Deus, agradecemos, ó Pai, porque o Teu amor nos trouxe à Tua casa, Senhor Jesus, ó Pai. Agradecemos porque a Tua mão guiou os nossos pés até diante do Teu trono e aqui nos apresentamos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a retermos as Tuas palavras em nossos corações, ó Pai Santo. Ajude, Senhor, que essa espada, traspassando em 2 gumes, perfure a nossa alma e rasgue o nosso coração, Senhor Jesus, deixando uma marca eterna que é a Tua salvação, ó Pai Santo. Guia-nos em direção à esperança e ao amor, à Tua vontade e à Tua benignidade, Pai. Não permita que saiamos daqui vazios, como entramos, Senhor Jesus, mas que durante a semana possamos ser abastecidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Fale através de mim, Senhor Jesus, e prepare nossos corações para ouvirmos e retermos a Tua mensagem, Pai Santo. Porque não a nós, mas a Ti seja dada a glória e todo o louvor. Assim oramos, em Teu santo e bendito nome. Amém? Amém. Amém. Amados irmãos, o texto de hoje lemos em Lucas 11, do versículo 11 ao versículo 13. E o tema do sermão é: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensine-nos a orar. Senhor, ensine-nos a orar. Senhor, ensine-nos a orar. Neste texto específico, amados, no texto de Lucas 11, ele começa de uma forma muito inusitada. Estava Jesus no monte com os seus discípulos, quando de repente um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. De repente, o discípulo foi movido pelo Espírito Santo, porque aquilo não veio dele, amados irmãos. Ele já estava há tanto tempo com Jesus, Jesus já orava no monte, Jesus já se apartava do meio deles para orar, e eles já sabiam como orar. Estamos a falar de pessoas estudadas na lei. Todo israelita recebe ensino desde pequeno. Eles são instruídos na palavra do Senhor, ou seja, na Torá. Desde pequenos são impelidos a memorizar versículos. Eles sabiam como fazer uma oração. A primeira coisa que eles faziam ao acordar era orar para agradecer. Era orar ao agradecer. Eles recitavam os salmos de Moisés, recitavam os salmos de Davi para agradecer, mas naquele dia específico, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Mas por quê? Por que precisamos aprender como orar? E Jesus de imediato não questionou nada, ele começou e transmitiu uma oração aos seus discípulos. Ele disse: olha, quando vocês orarem, digam isso. E deu-lhes uma oração modelo. Mas o ensino de Jesus naquela manhã ou naquele dia não parou ali, amados irmãos, foi muito além daquilo. Jesus olhou para os seus discípulos e para a necessidade de que eles precisavam aprender a orar e da necessidade que nós temos de aprender a orar, e disse mais: qual dentre vós que é pai, o filho de pedir pão, lhe dará pedra? Mas por que Jesus de repente mudou o tema de ensinar-nos a orar para começar a falar qual dentre nós, se lhe pedimos pão, lhe dará pedra ao filho? Por que deste motivo de Jesus começar a incitar a oração desta maneira? Exatamente pelo motivo, amados irmãos, das nossas dúvidas como seres humanos. Jesus já nos ensinou como orarmos, como nos achegarmos diante da sua presença, o que devemos levar, apresentarmos primeiro a santificação do nome de Deus, começando as nossas orações, a exaltarmos a Deus Pai. A Deus Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós começamos a nossa oração a colocar Deus no seu lugar, como santo acima de todas as coisas. Essa é uma oração de exaltação. E depois disso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a providência divina sobre as nossas vidas. Jesus nos ensinou a suplicarmos pela providência divina sobre as nossas vidas. E depois, perdoai os nossos pecados, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores. Jesus nos ensinou a pedirmos perdão e também a liberarmos perdão.
Mas ele nos ensinou, acima de tudo, que devemos buscar não só o nosso perdão, mas também o nosso arrependimento pelo pecado que temos causado na vida dos outros e que os outros nos causam, a buscarmos cura nele. E depois nos ensinou a perseverança dos santos. Não nos deixes cair em tentação. Mas após todo esse discurso e a parábola do amigo importuno, quando Jesus fala de um amigo que bate à porta, e vamos falar disso um pouquinho mais à frente, de forma insistente, ele começou a perguntar, por isso eu vos digo, qual dentre vós que é pai e o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Qual dentre vós que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de um peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Isso porque Jesus sabia que o nosso coração é temeroso e duvidoso, amados irmãos. Nós nos achegamos a Deus com medo de pedir. Com medo de pedir, com receio de pedirmos, de apresentarmos as nossas necessidades diante de Deus, mas isso é por conta do nosso próprio pecado. Não, eu vou orar sim. Acho que Deus não vai ouvir essa oração. Não, acho que deve ser de outra maneira que eu devo orar. Não, eu acho que temos muitas reservas quando nos achegamos a Deus. Ele já sabia disso, ele disse, acheguem-se sem medo. Porque nenhum pai, por mais mau que fosse, Jesus estava falando que nós somos maus, abrir aqui um parênteses e colocar essa afirmação de Jesus, quanto mais vocês que são maus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus falava que o homem estava caído no maligno, a depravação humana nos corrói, mas mesmo com toda a maldade que existe em nossos corações, eu ainda não sou pai, mas sou filho e já fui mais pequeno. E nenhuma vez que eu pedi pão me deram pedra. Nenhuma vez, por mais chateada que minha mãe tivesse, por mais irritada que ela tivesse, alguma coisa que fizemos, quando dizíamos temos fome, tem comida na chave, você sabe deitar o pão. Mas nunca foi nos apresentado uma pedra. Por mais pecadores que somos, por mais indignos que nos tornamos, Jesus nunca e Deus nunca rejeitará uma petição dos seus filhos. Nunca seremos rejeitados na presença de Deus. Nunca seremos rejeitados na presença de Deus. E reparem mais, amados irmãos, essa semelhança que Jesus faz de que qual dentre vós, se lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Jesus assemelha o pão à pedra porque eles são muito discrepantes. Alguns pregadores ou teólogos dizem que essa citação foi feita porque se calhar a criança pediu mal. Se calhar a criança pediu mal, mas nesse texto está claro que a criança está a pedir pão. A criança está a pedir pão. Então, Deus, amados irmãos, quando nos achegamos a Ele em nossas orações, quando pedimos o pão, Ele nunca nos dará uma pedra. Nunca nos dará uma pedra nem a semelhança. E a criança vai mais além. Ou Jesus vai mais além com a petição da criança. E ela diz que se lhe pedir um ovo, lhe dará por acaso um escorpião? Por que essa semelhança? Estudos mostram que os escorpiões costumam se enrolar e ficam a parecer ovos. Geralmente os escorpiões, quando se enrolam, parecem uma bola de ovo. Mas não tem uma semelhança entre um ovo e um escorpião. Isso é para vermos a discrepância do que aquilo que a criança pediu e aquilo que o pai iria trazer se fosse totalmente contra a vontade da criança. E os ovos naquela época, na época de Jesus, eram um alimento, digamos, gourmet. Porque não era todo mundo que criava galinhas. As pessoas criavam gado. Mas as galinhas eram, ao comer ovo era para os imperadores, as pessoas estavam bem posicionadas, e tinham lá os seus ovos cozidos, e que tinham alguma estabilidade financeira naquele tempo. Em nossas vidas, se os filhos chegarem aos pais, e por exemplo disserem, pai, eu quero comer sushi.
falou de sushi. Sushi, isso é caro. Mas, porque o filho pediu algo caro ou algo fora do alcance da percepção do pai, o pai se irrita e diz que vende sushi, vai lhe dar ovos de lagarto. Não vais comer sushi, vais comer lagarto, vais comer barato. Isso não acontece. Nem nós que somos maus fazemos isso aos nossos filhos. Então, quanto mais o nosso Salvador fará isso conosco. Isso conosco, amados irmãos. Nós podemos nos achegar com um coração de criança na presença de Deus. E orarmos com um coração de criança exatamente isso, sem medo da rejeição, sem medo da reprovação. Jesus falou ou apresentou-nos essa parábola, essa comparação, porque sabia que o nosso coração temeroso ia ficar receoso da resposta de Deus sobre a nossa oração. Mas nós temos um Deus amoroso o suficiente para nos atender em todo o tempo. Em todo o tempo. Agora, amados irmãos, algumas vezes nós oramos depois de nos sentirmos abandonados, ou nós oramos apenas uma vez e abandonamos completamente o nosso propósito. Então pedimos a Deus pão e depois oramos e estamos à espera agora que o pão chegue. Mas foi só uma vez que pedimos e o pão nunca chega. Mas eu já pedi pão, onde está o pão? Onde está o pão? Onde está o pão? Nesse mesmo trecho, amados irmãos, no verso 5, Jesus fala do amigo importuno. Ele fala do amigo importuno que tem um amigo que vai procurar, um amigo que vai à casa do outro à meia-noite. À meia-noite e fica a bater a porta incessantemente. Se começasse a bater a nossa porta à meia-noite, por mais que nós não queiramos sair da cama, não queremos nos levantar, nós vamos ter que nos levantar. Por quê? Porque aquele barulho causa incômodo. Então nós vamos nos sentir incomodados com aquilo, vamos tentar saber, mas o que se passa? O que se passa? Por que bate a minha porta incessantemente à meia-noite? E vamos abrir e ver ou tentar averiguar o que se passa. Isso é para dizer que Jesus estava a nos ensinar que quando nos aproximamos em oração, quando vamos pedir alguma coisa, e se porventura ainda não recebemos, nós devemos ser insistentes, como amigos importunos. Bate, 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 bate. Mas as crianças pedem. As crianças pedem. E pedem sem cansar. Papai, eu quero isso, papai, eu quero isso, papai, eu quero isso, papai. Vai falar durante uma semana, papai, eu quero isso. Tá bom, já disse, tá bom. Eu também era assim, amados irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se ele me dá na cabeça que quer gelado, ele não vai parar de pedir até que o gelado chegue. Até o gelado chegar, ele não vai parar de pedir por gelado. Então, por que quando nós chegamos a Deus e pedimos por paz, pedimos por bênção, pedimos por salvação, por libertação, pedimos uma vez e ficamos à espera que aquilo chegue? Ficamos à espera que aquilo chegue, e nunca chega. E depois começamos, o que é que eu fiz de errado? Senhor, Senhor. Quando Ele nos disse que pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Buscai e achareis. Então bate, 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 bate. Bate à meia-noite, bate ao meio-dia, bate sem parar. Bate sem parar. Senhor, ensine-nos a orar. Bate sem parar. Não tem como, de tanto batermos, não tem como não sermos respondidos. Porque se nós queremos mesmo uma coisa, então nós somos insistentes naquilo que queremos. Quando a criança pede uma vez, e nós falamos sim ou não, e ela não volta a pedir, nós já nem relevamos. Ela pediu, passou. Mas, quando pede incessantemente que tem gelado, vais comprar o gelado, vais. Ou não tens paz. Ou compra o gelado ou não tens paz. Porque ele vai chorar, vai espernear, vai se debater, mas o gelado tem que chegar.
o gelado tem que chegar. Então, quando Deus apresenta esse exemplo de criança, ou quando o Deus vivo nos apresentou esse exemplo de criança, era para nos dizer que nós temos que ser usados como crianças. Porque nós não estamos a falar de um Deus que não se compadece das nossas fraquezas. Nós estamos a falar do nosso Pai. Nós estamos a falar do nosso Pai. Então, se com os nossos pais terrenos nós somos insistentes, somos persistentes, somos até às vezes petulantes, quanto mais o nosso Pai divino. Quanto mais o nosso Pai divino, amados irmãos, vamos bater, e 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 bater até que a porta se abra. E bater até que a porta se abra. Vamos orar com poder. O que é que te preocupa? O que é que te aflige? O que é que assola a tua alma? É a depressão? Bate sem parar. É um pecado que não consegues deixar? Bate sem parar. Todos temos fraquezas e Deus sabe disso. Todos temos dores e Deus sabe disso. Todos temos aflições e Deus sabe disso. Então, se Deus sabe disso, por que a salvação não chega? Buscar, bater, pedir. Por que a salvação não chega? Senhor, eu já estou cansado dessa situação, dia e noite, dia e noite. Bate. Bate. À meia-noite. Bate ao meio-dia. Mas bate sem cessar. Porque nenhum pai, quando vê o seu filho a implorar, não se compadece pelo clamor do próprio filho. Pelo clamor do próprio filho. E assim também somos nós diante de Deus. Se batemos, podemos ter certeza que Ele vai abrir. Se batemos, podemos ter certeza de que Ele vai abrir. Se pedirmos, Ele vai atender. E se buscarmos, nós encontraremos exatamente aquilo pelo qual buscamos. Encontraremos exatamente aquilo pelo qual buscamos. E algumas vezes buscamos a Deus em tempos difíceis, em tempos complicados, onde uma doença muito forte nos assolou, onde a dificuldade apertou a nossa vida, onde os relacionamentos que temos à nossa volta começaram a desmoronar e nos sentimos de alguma forma abandonados, onde fomos assolados por um grande mal, onde não conseguimos deixar alguma coisa do nosso passado, não conseguimos largar um pecado, um vício, e nos sentimos oprimidos e sufocados, e nós clamamos a Deus por salvação, por refúgio, por conforto, clamamos por bênçãos, estamos cansados, e clamamos por paz, mas parece que as circunstâncias só pioram, parece que fica cada vez mais difícil. Parece que fica cada vez mais complicado. E nós começamos a pensar, será que eu estou a orar bem? O que eu estou a fazer? Não estou a buscar o suficiente? Mas, amados irmãos, nós temos que confiar que Deus nos dá exatamente aquilo que pedimos. Exatamente aquilo que pedimos. De maneira nenhuma, se pedirmos por pão, que é o nosso sustento do dia a dia, Ele nos vai dar uma pedra a partir dos nossos dentes e nos fazer sofrer. Isso é para dizer que quando vamos a Deus com o nosso coração contrito, em tempos de aflição, amados irmãos, que as circunstâncias parecem não melhorar, nós estamos a comer o pão. Só que o pão também tem crosta por cima. Então por que vamos pensar que aquilo que estamos a comer é o pão que o diabo amassou e não a providência do maná que cai do céu? Vamos pensar que fomos abandonados, ou que estamos a orar mal, ou que Deus não está a nos atender, ou que tem alguma circunstância que está a impedir o meu progresso, está a me amarrar, está a me segurar. Não, alguém está a conspirar. Não, buscar motivos é o pão do céu. Essa é a providência que Deus te deu nesse momento. Seja grato. Seja grato.
Porque se a dificuldade te fez orar, ela já te abençoou. Amém. Se a dor te levou mais perto de Deus, então já foste abençoado. Se a fé abriu os teus olhos, a providência já chegou. E a coxa está difícil, está dura. Eu já comi um pão que me aleijou o céu da boca. Mas me deixou repleto. Mas me deixou repleto. No final, o efeito foi o mesmo. E acham que não comi de novo aquele pão? Estava duro, mas comi. Passei manteiga por cima e comi o pão. E não precisei pensar, não, esse pão está muito duro, não vou comer, vai me magoar. Não, eu comi por quê? Porque tinha fome. Então, quando nos aproximamos a Deus com a nossa fome e sede de justiça, e parece que as circunstâncias melhoram, parece que a sede só aumenta, que a justiça se transformou em justiça, amados irmãos, nós temos que crer que temos um Pai, e somos filhos e não bastardos. E nenhum pai vai amaldiçoar o seu filho de propósito. Nenhum pai vai injuriar o filho a quem ama. E nós somos amados. Estamos aqui hoje à prova do amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque, amados irmãos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então nós temos que ter em nossa mente que no mundo nós vamos ter aflições. Amados irmãos, nós estamos a falar de um mundo que matou o nosso Salvador, que matou a expressão do próprio amor, o amor vivo. Alguém que levantou as mãos para curar, eles estenderam aquela mão numa cruz. E eu creio que naquela multidão tinha homens e mulheres que foram curados por Jesus, que foram abençoados por Jesus. Porque nós que estamos aqui somos os homens que foram curados e abençoados por Jesus. Mas ainda assim, com nossos pecados, nós continuamos a bater naquele madeiro. Mas não, nem por isso Jesus nos diz: queimem, ardam. Ele diz: não, vinde a mim, porque vocês estão cansados e oprimidos. Vocês estão cansados do vosso pecado, por isso fazem isso comigo. Então vinde a mim, e eu vos mostrarei coisas maravilhosas que vocês ainda não sabem. Ainda não sabem. Se os nossos olhos estiverem fitos na tempestade, amados irmãos, nós vamos começar a nos perguntar se Deus alguma vez nos amou. Se olharmos para a tempestade, nós vamos perguntar: mas isso aqui é o pão que eu pedi? Não fazia, isso não é o pão que eu pedi. Tem um membro das redes sociais que dizem: como é que é? Eu vou lembrar. Colherás o que plantaste, mas parece que essa horta não é minha. Parece que essa horta não é minha, porque eu estou a colher muita tempestade, eu não lembro de ter plantado esses ventos. Então, amado, se tu não lembra de ter plantado esse vento, é porque essa é a providência do Senhor sobre a tua vida. Seja grato. Se você acha que plantou milho, tem certeza que eu plantei milho, eu plantei amor. Então, a colher perseguição, seja grato. Porque esse é o fruto do amor sobre a tua vida. Então, filho, aceita esse pão. Aceita esse pão. Deus nunca nos vai dar veneno. Deus nunca vai nos dar algo para nos matar. Nunca. Somos testados todos os dias, somos provados todos os dias, somos tentados todos os dias. E algumas vezes até além das nossas forças. Mas isso é para sabermos que não é por nós, não é por nossas forças, não é por ferro, não é por sangue, não é com a tua força. Você não é nada. Você não é nada, irmão. Quem consegue fazer um plano consigo mesmo e cumprir? Não, eu não vou fazer mais isso e vai cumprir. Nunca mais vai fazer aquilo. Eu acho que o único homem na Bíblia que não repetia pecado era Davi. A Bíblia só fala de um homem que não repetia pecado. Era Davi, quando se arrependia, nunca mais voltava para aquele pecado. Por isso é que era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu sinceramente, amados irmãos, não me vejo capaz desse feito. Mas é mesmo para eu não me ver capaz desse feito. Eu tenho que ver Cristo capaz desse feito sobre a minha vida. Então, é sobre isso, amados irmãos, as circunstâncias não podem nos impedir de ver o
o amor de Deus sobre a nossa vida. A circunstância nunca pode nos impedir de pensarmos que fomos abandonados, que não estamos a receber a providência, não estamos a receber o pão do céu, não estamos a receber os ovos, não estamos a receber as bênçãos que pedimos. Nós nunca podemos pensar assim, porque Ele é Deus Pai. Ele é Deus Pai. E se nós que somos maus tratamos bem os nossos filhos, quanto mais um Deus que é infinitamente bom. Ele é infinitamente bom. Pense em algo bom. Deus é mais. Pense num amor incomparável. Dizem que o amor incondicional é o amor do mãe. Agora multiplica em vezes o infinito. Esse é o amor de Deus sobre a nossa vida. Então, como vamos ver que um Deus assim nos abandonou ou não nos deu o suficiente ou necessário para preservarmos ou para perseverarmos e permanecermos firmes no seu sustento ou no sustento que Ele tem para as nossas vidas? Como vamos pensar assim? Não podemos deixar que o nosso pecado nos cegue. Não podemos deixar que Satanás influencie a nossa mente com aqueles sussurros. Aqueles sussurros tem que se comer certamente não morrerás. Não podemos deixar que só porque a crosta do pão é um pouco mais dura do que aquilo que pensávamos, que ainda assim essa não é a providência divina sobre as nossas vidas. Não, tem mesmo alguém que vai impedir o meu progresso. Alguma coisa, não pode, não é possível. É o ouro, e nada acontece. Já aconteceu. Mas nenhum pai tem a obrigação de fazer exatamente o que o filho quer. O pai faz o que é melhor para o filho. O pai faz o que é melhor para o filho. Se pararmos para pensar, toda vez que fomos a Deus com súplica por conta de uma situação que parecia que ia nos matar, e graças a Deus não nos matou, olhamos para trás e dissemos que foi como aquilo aconteceu. Pelo menos aquilo aconteceu e aprendi isso, e aprendi aquilo aconteceu e me afastei disso, me afastei daquilo, aquilo aconteceu e vi isso e vi aquilo. Quem nunca olhou para trás numa situação que antes que lhe afligiu de alguma forma e não viu a mão de Deus? E não viu o livramento do Senhor? Até quando saímos para nossas crianças e corremos para o hospital desesperados, porque a criança agora está com febre, porque o bebê aconteceu alguma coisa grave. Nós pensamos que é o filho. E suplicamos e parece que Deus nos vai atender. Parece que vamos perder, amados irmãos. Mas depois tudo passa. Depois tudo passa. E nós já nem nos lembramos mais daquele dia. Mas, amados irmãos, nós devemos gravar na nossa memória que o Senhor não nos abandonou, porque o dia mau volta. O dia mau vem. Ele vem cada vez com mais força. Nós somos provados cada vez com mais dificuldades. Isso para nos lembrarmos que no dia mau não somos nós, mas é o Senhor em nossa vida. E sempre que estivermos dispostos a dizer que o Senhor deu, que o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Nós reconhecemos que o pão que nos foi dado pela mão de Deus. Nós reconhecemos que o pão que nos foi dado pela mão de Deus. Não vamos deixar que a nossa insegurança nos faça duvidar da providência de Deus sobre a nossa vida. Não vamos deixar que a nossa insegurança nos faça duvidar sobre o amor de Deus sobre a nossa vida. Pois os planos que tenho para vós são planos de bem e de bom, para vos dar o fim que esperais. Assim diz o Senhor, Jeremias 39:11. Amados irmãos, Deus disse que o plano que Ele tem para nós são planos de
fim que nós esperamos. Ele não disse para vos dar o fim que eu espero. Não, para vos dar o fim que vocês esperam. Aquilo que anseia o vosso coração. Então, por que anseia o teu coração? Anseia por cura? É cura que vais receber. Anseia por salvação? Salvação que vais receber. Anseia por fé? Fé que vais receber. Só precisas confiar que Deus opera para o bem daqueles que amam e que nele confiam. E que nele confiam. Então, sempre que formos pedir, sempre que formos orar, amados irmãos, nós não precisamos ter medo. Acheguemos-nos, portanto, confiantes junto do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Acheguemos confiantes ao trono da graça. Vamos pedir com ousadia. Vamos pedir com confiança. Porque já nos foi dado. Jesus já fez a promessa. Batei e abrir-se-vos-á. Ele não disse batei e fiquem à espera até que vos abra. Ele não disse bate, vai abrir. Bate, vai abrir. E Deus não é homem para que minta. Deus não vai dizer, não, liga para mim, vou te atender. Depois o telefone está desligado. Não. Deus diz, não, me procura, eu vou resolver. E quando vais procurar, depois. Não. E somos nós, homens, que mentimos. Pai, quero uma play. Tá bom, filho, vou comprar a prova. O filho aprovou e aprende nada. Não. Com Deus é assim. Com Deus é bate, eu vou abrir. Busca, e vais encontrar. Pede e vais ter. Pede e vais ter. Pede e vais ter. E agora, amados irmãos, eu pergunto, como pedir? O tema para hoje é, Senhor, ensina-nos a orar. Então, como pedir? Como devemos nos achegar a Deus e pedir todas essas coisas que nós queremos? Tiago 4,3, Tiago nos diz que não recebemos porque pedimos mal. Pedimos mal como? Algum irmão para ler esse versículo, por favor? Tiago 4,3. Evangelho segundo São Tiago, capítulo 4, versículo 3. Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pedis para gastarmos em quê? Em vossos deleites. Pedis para gastarmos em vossas vontades. Deus, eu quero um carro bom. Mas não estou para ser para saber quando eu chegar de carro. Os que não acreditaram. Deus, eu quero uma mulher, mas uma mulher bonita. Mas tem que ver, uma mulher, isso é profissão. Eu vejo o sol. Deus, eu preciso de mais dinheiro, Pai. Mas você para comprar minhas coisas. Você tem mais dinheiro, não tem mais calçado, está tudo sujo. Pedimos por prosperidade. E vamos a Deus e pedimos assim. Pedimos prosperidade, pedimos bênçãos e pedimos para quê? Para gastarmos nos nossos deleites. E por isso não recebemos, porque pedimos mal. Porque essa promessa de Jesus foi feita quando pedíssemos coisas boas. Nós já vimos no princípio que a criança não estava errada em pedir. A criança pediu por pão. A criança pediu por pão. Ela não pediu por veneno. Porque se pedisse veneno, nós somos o pai daria. Se nosso filho chegasse, não, eu quero veneno de rato.
quero beber, pai, quero experimentar só para saber como é que é o sabor, se fica mesmo na língua ou não. E nós pais também, está aqui, filho, prova um pouco. Não. Então, quando pedimos mal, Deus não vai atender. Devemos pedir bem. E o que é isso de pedir bem? Vamos para o texto. Lucas 11, o versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Começa a fazer... Antes vamos também ver o que nos diz Mateus 7. Mateus 7 é o mesmo texto, amados irmãos, mas na vertente do cobrador de impostos. Mateus, é assim que ele se refere a si mesmo, como cobrador de impostos. Para quem não sabe, naquele tempo haviam alguns dentre os israelitas que serviam ao Império Romano, e Mateus era um deles que era cobrador de impostos, ou seja, ele era um traidor do seu povo. É assim que ele era visto, como traidor. E ele cobrava impostos, e de alguma forma ele pode ter cobrado impostos a alguns discípulos. Então ele se referia a si mesmo como cobrador de impostos. Ou seja, eu sou o mau traidor e fui chamado ao aprisco do Senhor. Fui chamado de filho. Ele diz assim, em Mateus 11. Mateus 7, 11. Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas ou bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Lucas fala do Espírito Santo e Mateus fala de boas. Isso nos mostra que as boas coisas que aqui fala é equivalente ao Espírito Santo. Se não recebemos é porque estamos a pedir mal, estamos a pedir algo que não é o Espírito Santo. Porque de maneira nenhuma, se pedirmos o Espírito Santo, nós seremos rejeitados. De maneira nenhuma, se nosso filho pedir pão, lhe daremos pedra, nem peixe, lhe daremos cobra. Tem alguns peixes que parecem cobras, mas nós temos em dia e tem mais alguns. Eu não sou muito bom com pescadas, para mim peixe eu como. Mas tem peixes que se parecem com cobras. Então, Deus não vai nos dar algo semelhante ao bom. Não. Deus não vai nos dar algo parecido com o bom. Ele vai nos dar exatamente o que é bom. E a única coisa boa que eu conheço é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a única coisa boa que eu conheço, irmãos e irmãos. Então, quando oramos a pedir o Espírito Santo, não tem como sermos rejeitados. Porque nós somos filhos famintos, implorando por pão. Existem aquelas situações onde o pai não tem nada para dar ao filho, por mais que ele implore, ele não tem. Nós sabemos que isso é uma realidade de muitas famílias, tanto aqui na Europa como também em África. Em toda parte do mundo existem famílias tão pobres que por mais que o filho chore por pão, o pai não tem simplesmente pão para dar. Mas nós estamos a falar de um pai que é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo para te dar. É só pedir bem. É só pedir bem. Eu quando quero pedir alguma coisa aos meus pais, primeiro tenho que amaciar o coração deles. Eu tive uma defesa na universidade, correu muito bem. Não, senhora, você está aí fora. Mas já agora, posso sair no sábado? Mas aonde? Não, você sair assim rápido. Está bem. Então, quando vamos ao coração de Deus, diante do trono da graça, nós estamos a falar de um trono que governa o infinito, amados irmãos. Estamos a falar de uma palavra que criou o sol. Deus olhou para a escuridão e disse: haja luz. A escuridão não sabia o que era luz, mas a luz existiu. Deus cria conceitos. E nós vamos pedir coisas para gastar nos nossos deleites. Vamos pedir
coisas para gastarmos só porque queremos esbanjar beleza, só porque queremos causar inveja. Vamos pedir algo material que outra traça vem, corrói e acabou. Outra traça vem, corrói e acabou. É isso mesmo que nós queremos. Esse filho é sensato? Não, esse filho não é sensato. Esse filho não é sensato. Então nós devemos ser sensatos ao pedir. Orações corretas geram respostas corretas. Orar por coisas boas, nós recebemos coisas boas. E a coisa boa, amados, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá todas as bênçãos espirituais que Jesus alcançou na cruz. É só pelo Espírito Santo que é o Consolador, que é aquele que nos convence do nosso pecado, que é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, que nós recebemos todas as bênçãos que foram alcançadas por Jesus na cruz. Porque ele disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, que é o Consolador. Esse sim vai transformar a vossa vida. Esse vos fará perceber coisas magníficas que vocês não sabem. Então parem de pedir coisas vãs, inúteis, que não vos servem de nada. Parem de pedir coisas que não vão sustentar a vossa vida espiritual. Parem de pedir, porque eu não vou vos dar algo para vocês se matarem. Isso é o que Jesus nos diz. Pedir bem, pedir pelo Espírito Santo. Amados, não há melhor elogio entre os homens do que homem de oração e mulher de oração. Paulo diz aí, são homem de oração. Sabe? De oração. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então vamos buscar esse elogio. Homens e mulheres de oração. Filhos que se cheguem diante do Pai com ousadia, mas com sabedoria. Vamos pedir pelo Espírito Santo na nossa vida. Que nós já somos salvos em Cristo Jesus. Mas aquele que está bem, ore para que não caia. Aquele que está bem, ore para que não caia. Nós já não vamos mais orar. Já não vamos mais orar para que Deus nos afaste de certo pecado ou nos retire de certa culpa, porque nós cremos que já fomos sarados. Mas vamos orar para que a graça continue a operar em nossa vida cada dia mais e mais. Porque se o pecado abunda, a graça tem que ser super abundante em nós. Então, se não conseguimos sair de certa situação, nós devemos continuar, perseverar na oração, buscar cada vez mais do Espírito Santo em nossas vidas, mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E quando achamos que as nossas orações não estão a ser sinceras, estamos a orar de maneira errada, que não estamos a pedir bem, devemos falar: Senhor, ensine-nos a orar, ensina-me a orar. Eu quero orar como convém, por coisas boas, pela saúde da minha família, pela conversão dos meus vizinhos. Mas isso é muito restrito. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo alcance a vida dos nossos entes queridos. Alcance a vida dos nossos entes queridos, porque muitas vezes costumamos dizer: eu me converti, ou convertido graças ao irmão, mas não, meus irmãos, nós só lançamos a palavra. Quem é o Espírito Santo. Ele é o único com poder para convencer o homem do pecado e da injustiça. Então, se ele é o único com este poder, quando nós oramos, devemos pedir que este único é que se apresente na vida de quem nós amamos ou em nossa vida. Pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, que o Espírito Santo repouse sobre eles. Pelos nossos bens, pelas nossas finanças, que o Espírito Santo nos guie e nos abençoe. Assim não tem como não dar certo. Tiro certeiro, é no alvo. É no alvo. Porque se são coisas boas que nós queremos,
São coisas boas que iremos receber. Mas só quando forem coisas boas. Porque as nossas orações serão atendidas. E não há nada melhor do que eu vou usar aqui essa redundância, amados irmãos, nada mais melhor e bom que a ação de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Isso é uma oração poderosa. Isso é uma oração correta. Isso é pedir como convém. Isso é pedir como convém. Muito além de nós mesmos, nós vamos pedir assim ao Senhor. Repousa sobre nós o teu santo Espírito. Não tem como sermos rejeitados. Porque ali estaremos assim como uma criança que tem pão. Uma criança que tem fome e sede de justiça. E foi escrito, bem-aventurados. E não tem como não sermos saciados. Não tem como não nos abrirem as portas. Não nos abrirem as portas. Então vamos ser insistentes, amados irmãos, nas nossas petições diante de Deus. Vamos ser perseverantes nos nossos motivos de oração. Vamos pedir a Deus tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for paciente, tudo aquilo que houver alguma conveniência naquilo, nisso pensai. Nisso pensai. E a única coisa que devemos pensar é pela ação de Deus sobre as nossas vidas e sobre o agir do Espírito Santo em nós. Em nós. Não devemos nos desanimar. Não devemos nos desanimar em tempos de dificuldade, não devemos ser fracos. E eu gosto muito de dar esse exemplo quando vou partilhar a palavra com os irmãos. Certa vez, os discípulos estavam no barco, amados irmãos, com Jesus, enquanto Jesus já tinha dito: vinde e passemos para outra margem. Vamos, passemos para outra margem. Enquanto Jesus, cansado do dia de pregação exaustivo, porque aquele corpo mortal também sentia dor, sentia fome, sentia cansaço. E ele foi para descansar, para relaxar, como qualquer um de nós, que se deitou a dormir. E de repente uma tempestade começou, do nada. Estamos nós descansados, a passar para a outra margem, a levar a nossa vida comum, o nosso dia a dia, quando de repente um familiar morre. Quando de repente alguém que era importante e precioso para nós nos é retirado do nada. Quando de repente está tudo bem, a gente estava a brincar, quando de repente, bum, ei, caiu, o que aconteceu? O que aconteceu? O menino da artéria em febre. Do nada. Os médicos dizem que não sabem o que está acontecendo. Então você está lá negativo. Está tudo bem em nossa vida espiritual. Somos os melhores, oramos. Quando de repente vem uma tentação e pum, caímos. O casamento está bom, quando de repente vem uma dificuldade e uma lasca na taça de vidro. E agora, o que é que fazemos? Todos em pânico a procurar Jesus. O mestre. Quando foram ver, Jesus estava dormindo. Mas mestre, não se quedaram no ramos. Senhor, não te importa se meu filho morrer? Senhor, retiraste essa pessoa amada de mim, e agora como é que eu faço? Senhor, eu caí, eu pequei, eu não sei como voltar. Senhor, a situação está complicada e tem uma proposta aqui no emprego, Pai. Eu acho que eu vou fazer esse business, porque está difícil. O meu casamento também já não está muito bem. Acho que está na altura de desistir. Entramos em pânico a procurar por Jesus. Enquanto ele está dormindo, e vamos lá e mestre, não te importas que isso me mate? Pediste o que quando oraste?
pediste um casamento, pediste saúde, pediste livramento, pediste filhos, e eu te dei. E agora não crees que eu sou suficiente para manter a promessa que fiz? Não crees que eu sou suficiente para suprir as tuas necessidades? Ou achas que eu não me importo contigo? Então, por que tens tão pouca fé? E de repente, e depois disso, depois daquele episódio, amados irmãos, depois de Jesus lhes ralhar, acham que Jesus disse: agora vamos todos afundar. O barco vai virar, depois eu vou ressuscitar, não sou. Ele saiu, estendeu a mão sobre a tempestade e disse: cesse. Porque quando pedimos, Ele responde, por mais errados que estivermos. Por tão pouca fé que tenhamos, não importa o tamanho da nossa fé. Quando pedimos, Ele atende. Só precisamos ter fé e manter confiantes. Ele é um Deus que se compadece das nossas fraquezas. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Nada é impossível para Deus. Nenhuma circunstância, nenhum sofrimento, tudo é passageiro. Então vamos aprender a orar como convém. Vamos nos apresentar diante de Deus com as nossas súplicas e ação de graças. Porque está escrito assim, com súplicas e ações de graças. Depois de suplicarem, agradeçam. Porque essa é a vontade do Senhor para as vossas vidas. Isso é pão. Não é cobra. Não é pedra. Isso é pão. Não é escorpião. Então, o Deus que nos sustém é aquele que permanecerá em nós para sempre. Amados irmãos, não precisamos e não devemos ter medo de clamarmos ao nosso poderoso Deus. E sempre que as dificuldades baterem à nossa porta, sempre que nos sentimos desanimados, sempre que as nossas orações não estiverem a alcançar as portas do céu, sempre que achamos que a resposta não vem, ensine-nos a orar. Isso vai ajudar a revermos a forma como nos dirigimos a Deus. Vai ajudar a sabermos que a providência vem de cima, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A nuvem do Senhor repousa sobre as nossas cabeças, amados irmãos. Já fomos abençoados. Mas isso quando permanecemos no centro da vontade de Deus. Então vamos orar pelo Espírito Santo. Vamos orar, amados irmãos, por cura nesse sentido. Nós pedimos cura física e acham que Deus não vai nos dar cura física. Se pedimos para uma ferida fechar, nós não podemos falar: não, essa ferida não vai fechar, vai morrer. A ferida já fechou. Porque Jesus levou sobre si todas as dores. Todas as dores, já fechou. Mas estás muito preocupado com esse corpo mortal. Não é no corpo mortal que eu quero que te foques. Foca-te na tua alma que viverá para sempre. Foca-te na tua alma que viverá para sempre. És saudável em nome de Jesus. És curado. Agora foca-te na tua alma que viverá para sempre. Essa sim não pode ter cicatriz. Não pode ter mancha. Não há nenhuma ferida que vai prevalecer contra ti. Nem contra a tua casa, nem contra a tua família. Porque oraste e pediste que o Espírito Santo fosse adiante de ti. Crê somente e receberás. Crê somente e receberás. Crê somente e receberás, amado irmão. Crê somente e receberás. Vamos concluir, amados irmãos. Vamos concluir, vamos clamar ao Deus de Sabaoth, nosso Pai, porque nós somos filhos. Porque nós somos filhos. Em tuas mãos, Senhor,
Jesus, Senhor Jesus, que clamamos pelo teu pão. Perdoe-nos por todas as vezes que não conseguimos reconhecer o maná divino que caiu do céu, Senhor, e injuriamos e blasfemamos, Senhor Jesus, e fomos ingratos pela tua providência, Pai Santo. Abre os nossos olhos cada vez mais para vermos a tua benignidade sobre a nossa vida. Nós cremos que tu és o Deus bendito, que só abençoa, Senhor Jesus, o Pai Santo, os seus filhos. Nunca levantarás a mão contra Israel, Senhor Jesus, ela permanecerá forte no monte, Senhor Jesus. O monte de Sião nunca se abalará. Nós cremos que nossas casas estão seguras na tua presença, Senhor Jesus. Nós cremos que a nossa vida está firme na tua rocha, Pai Santo, e nunca nos abalaremos, Senhor Jesus. Clamamos pelo teu Espírito Santo, Pai Santo, vem e derrama sobre nossas vidas cada vez mais a tua unção, na tua presença, Senhor Jesus, o Pai Santo. Esta igreja com cura, com salvação, com a tua cheia, Pai Santo. Traz-nos cada vez mais para a tua casa, Senhor Jesus, o Pai Santo. Com ousadia nos achegamos ao trono da graça, Senhor Jesus. Ó tu que contas as estrelas e chamas pelo seu nome, Senhor Jesus, ó Pai Santo. Conheces e sondas os nossos corações. A ti nos dirigimos agradecendo pela tua misericórdia, Pai Santo, e clamamos pelo teu Santo Espírito, Senhor. Guia-nos em direção à tua cruz, ó Pai Santo. Guia-nos em direção ao teu favor e à tua misericórdia. Apresentamos os nossos filhos, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos irmãos, na tua presença. Pedimos que a tua mão seja sobre eles, que o teu Espírito Santo os leve ao arrependimento, para que haja salvação sobre as suas almas e nunca mais o sol os molestará, Senhor Jesus. E 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda. E nós não seremos atingidos porque tu estás conosco, não permita, Senhor Jesus, que o nosso pecado nos seque e as circunstâncias nos aflijam, Senhor. Porque tu não nos deixas um espírito de medo, mas de coragem. Então, Espírito Santo, nós clamamos por ti. Clamamos pela tua salvação. Tu que convences o homem do pecado e da justiça. Faça-nos crer que a justiça foi alcançada na cruz. E nada mais nos restou senão perdão pelos nossos pecados presentes, passados e futuros. Já tudo está consumado, Pai Santo. O que faz na nossa vida é só o início, Senhor, é só o início de grandes coisas. Porque o final será na tua glória, quando nós queremos que fazemos parte, Senhor. Não nos prenda em coisas vãs. Não nos deixe pedirmos para gastarmos os nossos deleites, Senhor. Não permite, Pai Santo, que nós queiramos usar o nosso ouro e a nossa prata para nos exibirmos, Senhor, para comprar o que não te convém, mas para abençoar a tua obra, Pai Santo. Não permite, Senhor Jesus, Pai Santo, que a nossa insanidade nos leve a pedir, Senhor, orações que não vais atender, Pai. Mas ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos a orar como convém, Pai Santo. Porque nós sabemos que orações corretas geram respostas corretas, Pai. Em ti nos entregamos, ó Pai Santo, pedindo que continuemos a abençoar as vidas de cada um, cada família aqui, Senhor Jesus. Toma conta da tua igreja, Senhor. Toma conta do pastor dessa igreja, Senhor Jesus. De cada ovelha, Senhor. Que a tua mão nos ensine. Que somos falhos, Senhor Jesus, Pai. E perfeição só existe em ti. E por isso negamos a nós mesmos.